boa noite. Eu me chamo Adriana Pascoal. Esse vídeo faz parte de um trabalho da disciplina, trabalho do Historiando 2, da disciplina de História da África, do professor Idel Brando. Bom, nós vamos debater, nessa oportunidade, sobre o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do autor Francis Fanon. Francis Fanon nasceu numa colônia da Martinica, uma colônia francesa da Martinica, e ele teve esse livro, na verdade, a priori, é uma tese de mestrado, ele foi submetido a uma tese de mestrado, porém a banca, ela não aceitou, ela não aprovou, porque ela dizia que ele abordava assuntos muito pesados, né? Então, a partir daí, o Francis resolveu realmente escrever o livro. Vale ressaltar que o Francis, ele é um psiquiatra, né? Um filósofo político, e por ser, a priori, ter sido uma tese de doutorado, na verdade, doutorado, ele tem uma abordagem acadêmica um pouco mais complicada, mais complexa para o entendimento. Mas o livro, no final, o leitor, né, ele consegue realmente entender a conceituação, né, o que o autor realmente queria passar, né? O Fanon, quando ele escreveu, né, quando ele escreveu o livro, ele queria demonstrar como era que os brancos enxergavam os negros e os próprios negros, como eles se enxergavam, como eles tratavam pessoas da sua própria pele, da sua própria origem, né? E ele entendia que essa forma que os pretos tratavam, os negros tratavam os negros, era como se fizesse parte de um processo de branquitude, tá? Esse livro, né, do Fanon, ele aborda temas atualíssimos nos dias atuais, né? Que nós sabemos que o racismo estrutural ainda é uma verdade na nossa sociedade, né? Ele não deixou de existir o racismo. E isso é interessante porque outro dia, no jornal, noticiou aqui em Fortaleza que uma turista negra foi abordada dentro de uma loja de Fortaleza, acusada de roubo, sendo que ela não tinha roubado nada. Revistaram, mantiveram ela trancada dentro de uma sala, alegando que ela havia roubado. E muito embora, depois do gerente ter entendido que ela não havia roubado nada, ainda assim ela foi mantida trancada nessa sala por diversas horas. E aí a pergunta que ela mesma se faz e que a gente também se faz, né? Se ela fosse branca, será que essa abordagem teria sido feita? Ou se tivesse sido feita, será que teria sido feita dessa forma? Então a gente ainda vê o racismo imperar na nossa sociedade. Nós ainda, apesar de ser um tema que seja ainda pouco debatido, né? Muito embora nós temos aí as representações de mulheres negras na nossa sociedade, seja professora, cantora, artista, no modo geral nós temos, porém muito poucos, né? O negro ainda nos dias atuais ainda está ganhando um espaço, um mínimo espaço, mas ele ainda está no processo de conquistar esse espaço dentro da nossa sociedade. Enfim, não vou me estender muito, mas os nossos colegas, eles vão estar, no decorrer do vídeo, eles vão estar debatendo sobre a temática do livro, sobre os capítulos que o livro aborda, que são, na verdade, são 7 capítulos esse livro, mas nós vamos abordar alguns principais temas que o livro ele aborda dentro dessa escrita de Fanon, dentro desse pensamento de Fanon. Então, eu vou deixar com vocês agora os nossos colegas para que eles possam estar apresentando a visão de cada temática. Oi, gente, eu sou Micaele e venho falar um pouco para vocês sobre Francis Fanon, o autor que estamos estudando. Fanon foi um homem negro que nasceu em 1925, numa ilha chamada Martinica, que era uma colônia da França. Mesmo sendo francês, desde pequeno percebeu que as pessoas brancas eram tratadas como superiores.
e enquanto os negros vistos como inferiores. Quando cresceu, ele se formou em medicina e virou psiquiatra, mas ele não tratava só das doenças do corpo, ele também se preocupava com o que acontecia na cabeça e no coração das pessoas negras. Fanon via que o racismo não machucava só por fora, mas também por dentro. Ele via como o negro era obrigado a esconder quem ele era realmente, tentando imitar os brancos para ser aceito. Isso causava sofrimento, tristeza, confusão de identidade. Foi por viver tudo isso e ver o sofrimento de outras pessoas negras que ele decidiu escrever seus livros. Ele queria mostrar para o mundo o racismo e o colonialismo e como ferem a alma do povo negro. E mais do que isso, ele queria ajudar os negros e libertar dessas amarras e reconhecer como fortes e capazes donos das próprias histórias. Foi por viver tudo isso, o sofrimento de outras pessoas negras, que ele decidiu escrever seus livros. Ele queria mostrar para o mundo como o racismo e o colonialismo ferem a alma do povo negro. E mais do que isso, ele queria ajudar os negros a se libertarem dessas amarras, a se reconhecerem como fortes, capazes e donos da própria história. Então Fanon escreveu para lutar contra o racismo e para fazer com que o povo negro se sentisse valorizado. Ele acreditava que a liberdade verdadeira começa quando a gente entende quem somos de verdade e se orgulha disso. O negro sentiu na pele o que é ser de uma colônia e o que é o racismo. Isso fez ele escrever e pensar sobre como essas pessoas afetam a gente por dentro. Por que ele escreveu este livro, Peles Negras, Máscaras Brancas? Saiu em 1952. Não foi só um texto, foi um grito, uma necessidade. A dor de não ser aceito, Fanon sentia que não se encaixava, era negro, mas vivia num mundo que valorizava o branco. As pessoas colonizadas tentavam ser brancas, mas isso era impossível. Em busca, trazia muita dor e a pessoa perdia quem ela realmente era. A máscara branca era uma armadilha. O racismo faz mal para a mente. Como médico, Fanon via isso. Pessoas doentes da mente por causa do racismo e da opressão. Ele percebeu que o sistema racista não só tirava a liberdade, mas adoecia a cabeça. Era a sociedade doente que causava problemas às pessoas. A medicina da mente não bastava. Ele achava que a psicanálise da época não explicava tudo. Não falava de como a sociedade, a história afetam a mente. Fanon queria entender como o mundo em que vivemos muda quem somos. O sonho de ser livre. Fanon não queria só mostrar o problema, ele queria uma saída, sonhava com a liberdade. E não só política, mas dentro da gente. Que o negro pudesse ser verdadeiro, com orgulho, sem se sentir menor do que qualquer outro. O livro é um convite, liberte sua mente, seja com você de verdade, porque é tão importante hoje. Há mais de 70 anos depois, o livro ainda é muito atual, o racismo ainda existe. A gente ainda busca aceitação. Fanon nos ajuda a entender o racismo, como ele afeta nossa mente, questionar padrões de beleza, de como devemos agir, buscar nossa própria liberdade, ser autêntico. O que Fanon nos deixa? Ele nos deixou coragem e um olhar muito claro. Peles Negras, Máscaras Brancas não é um livro fácil, mas é muito importante. Ele nos ajuda a olhar para nós mesmos e para o mundo, para ver as marcas da opressão e lutar por uma vida plena e livre. Dando prosseguimento à obra de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, vou falar sobre a psicologia da colonização. Nesse capítulo, Fanon faz uma análise sobre os efeitos psicológicos do colonialismo nos povos africanos. Como psiquiatra, filósofo e ativista anticolonial, Fanon mostra que a colonização,
além da dominação política, econômica e do corpo, é também uma violência psicológica, porque destrói a autoestima do colonizado e impõe uma visão do mundo onde o branco é o centro da humanidade. O colonialismo trouxe ao negro o sentimento de inferioridade em razão da sua cor, cultura e língua, tendo que vestir uma máscara branca para se sentir aceito, levando a procurar se comportar como branco e sonhar em ser como branco. E como o negro nunca era aceito como igual, como também era sempre reduzido em função da sua cor, isso gerava conflito interno e sofrimento psíquico. Essa tensão constante abalava a saúde mental do colonizado e contribuía para o desenvolvimento de neuroses, ansiedade, baixa autoestima e autonegação. O autor denuncia o racismo como uma forma de neurose coletiva, sustentada por um sistema excludente e opressor, e propõe como cura a reconstrução da identidade negra e principalmente a libertação da mente do jugo colonial. Essa mentalidade, infelizmente, está incrustada na mente de muitos negros nos dias atuais, mostrando o quanto essa cultura de inferioridade ainda está enraizada na população negra. Fanon nos convida a descolonizar o pensamento, e isso começa pela consciência. A obra nos leva a pensar a história da África não só como passado escravizado, mas como luta por humanidade e resistência intelectual e emocional. Compreender essa dimensão psicológica do colonialismo é de suma importância para nós, futuros professores de história, porque o processo de descolonização começa também na sala de aula, reconhecendo vozes, memórias e resistências que por séculos foram silenciadas. Dando continuidade à temática do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, escrito por Fanon, do nosso historiando, então eu gostaria de falar o seguinte: essa obra é um marco nos estudos sobre o racismo e identidade, né? Então vamos juntos entender um pouco sobre essa temática, dizendo que ela continua muito atual. O autor ele usou sua formação em psiquiatria para se aprofundar sobre uma temática polêmica, porém muito importante, que foi a questão do racismo estrutural, né? Ele percebeu que o racismo não afeta apenas o corpo, mas também a mente. Pessoas negras muitas vezes passam a se ver como inferiores, né? Sentem vergonha da sua cor, do seu cabelo e das suas origens. Fanon chama isso de sofrimento psíquico provocado por uma sociedade racista, resultado direto do colonialismo eurocêntrico. O título do livro é uma metáfora, pele negra, que representa quem a pessoa é de verdade. Porém, a máscara branca representa o comportamento que a pessoa negra sente que precisa adotar para ser aceita na sociedade. Isso significa mudar o jeito de falar, tentar mudar sua aparência, como, por exemplo, alisar o cabelo, né? Esconder a sua própria cultura. É como se vestir de branco por dentro, aliás, é como se vestir de branco por fora, porém, continua negro por dentro, né? O que gera conflito interno e sofrimento. Então, Fanon mostra que uma sociedade racista, até a linguagem pode se tornar uma prisão. Fanon quer mostrar que não é normal, porém, ele foi criado historicamente para manter o poder dos colonizadores. Mas ele pode ser desconstruído com a educação, né, com a valorização da identidade negra e respeito à diversidade. Ser negra é motivo de orgulho, então toda cultura ela merece ser
valorizada e respeitada. Então, para Fanon, tirar as máscaras impostas pelo racismo é reconhecer o valor da sua verdadeira identidade negra. A luta contra o preconceito começa com o conhecimento, ou seja, a partir do momento que você toma conhecimento da sua identidade e tenta resgatar essa identidade, né, se libertar. Então, isso é o que Fanon quer mostrar para que esse racismo seja, de fato, abolido e que as pessoas possam valorizar a sua própria identidade, sua própria cultura, que no caso aqui estamos tratando da cultura negra. A colonização dos negros foi marcada pela violência, onde milhões de africanos foram retirados de seu continente para suprir o trabalho forçado nas lavouras e engenhos das colônias. Essa colonização está ligada à expansão colonial europeia e à abertura da escravidão africana nas Américas entre os séculos XVI e XIX. A captura dos negros africanos ela é realizada em diferentes regiões da África. Eles eram transportados em navios negreiros em condições desumanas, amontoados, sem higiene, espaço e alimentação adequada. Muitos morriam de doenças, maus tratos ou asfixia, no que ficou conhecido como passagem média, onde milhões morreram durante a travessia do Atlântico. Ao chegarem nas Américas, os africanos eram vendidos como escravos e submetidos a condições extremamente degradantes, sem direito à liberdade, sem propriedade à própria vida. No Brasil, eles trabalharam nas lavouras de açúcar, café, algodão, na mineração, dentre outros serviços. As jornadas de trabalho eram exaustivas, ultrapassando 12 ou 14 horas por dia, e castigos físicos, como chibatadas, mutilações e torturas, que eram métodos comuns para impor obediência. Nesse tempo, escravidão era legalmente reconhecida, tratando os negros como propriedade e negando-lhes os direitos básicos. Essa realidade perdurou por mais de 300 anos no Brasil, até a assinatura da Lei Áurea em 1888. Além do trabalho forçado, muitos foram obrigados a abandonar suas línguas, crenças e nomes africanos. Exemplos disso são as repressões à capoeira, a religiosidade africana brasileira e as reuniões de negros libertados ou escravizados. Mas apesar de todo o sofrimento, os africanos escravizados resistiram de diversas formas. As fugas, revoltas e as comunidades, os quilombos, são exemplos claros de resistência. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir milhares de habitantes. Além disso, conseguiram preservar muitos de seus elementos culturais, como a música, a religiosidade, a culinária, o idioma e os modos de vida, que contribuiu para a formação das identidades nacionais nos países latino-americanos, especialmente no Brasil. A escravidão foi sendo abolida de forma gradual em diferentes países ao longo do século XIX. Mas a abolição não veio acompanhada de políticas públicas de inclusão ou assistência. Os ex-escravizados foram deixados à própria sorte, sem acesso à terra, à educação ou à cidadania, o que resultou na exclusão social que dura até os dias atuais. Compreender esse processo é essencial para refletir sobre o racismo, a luta por igualdade racial e a valorização das culturas afrodescendentes na América Latina. O resgate dessa memória histórica é um passo necessário para promover justiça social e reparação histórica. Dando continuidade ao que os nossos colegas explanaram há pouco, a gente pode entender que Fanon não escreveu apenas sobre o colonialismo, ele escreveu desde as entranhas dele. A sua palavra nasce de uma experiência vivida, de uma pele marcada pela imposição, de uma ordem que era desumanizada. Ao olhar para o negro colonizado, Fanon não vê apenas uma vítima, mas um ser dilacerado entre o que é e o que o sistema obriga a parecer. É daí que brota a urgência da luta pela libertação, não apenas territorial, mas sobretudo psíquica e existencial.
A luta contra o racismo em Fanon não é moralista nem pacífica. Ela é uma denúncia da estrutura violenta que sustenta o mundo colonial e pós-colonial. A gente vê que ao longo dos tempos, o negro sempre foi tratado de forma racista. As pessoas têm em si, o branco tem contra o negro esse racismo que já vem dentro da entranha do ser humano mesmo. O ser humano branco, ele é racista. O racismo, para ele, não é um acidente de história, mas um instrumento sistemático de dominação, que ele é capaz de corroer a subjetividade negra desde o nascimento. Enfrentar esse racismo exige romper com a passividade imposta e com as falsas promessas de integração entre o homem branco e o homem negro. É nesse ponto que Fanon fala das máscaras brancas, aquelas que o negro aprende a vestir para ser aceito e para ser gente aos olhos do colonizador. São máscaras de linguagem, de comportamento, estética e de pensamento. Porém, nenhuma delas apaga a cor da pele. Pelo contrário, quanto mais negro tenta se embranquecer, mais se afasta de si. Fanon chama a quebra das máscaras ao enfrentamento direto da alienação, à rejeição da necessidade de se moldar ao outro para poder existir. A gente entende que o negro não deve tentar se moldar ao branco, tentar parecer branco, para que ele consiga ter uma subsistência melhor, para que ele seja mais bem tratado, para que ele seja tratado de uma forma educada. Isso é errado. O negro ele tem que gostar de si mesmo. Eu vejo que o racismo muitas vezes vem, às vezes, do próprio negro. Porém, Fanon diz o seguinte: a resposta que Fanon propõe é dura, ela é radical e é necessária. Afirmar uma identidade negra que não peça desculpas para existir, uma identidade que não busque legitimação no olhar do opressor, mas que se construa na resistência, na cultura, na história e na luta. Ele não propõe um retorno romântico às origens, mas sim uma reinvenção crítica do ser negro, capaz de olhar para o passado dele, mas também de projetar um futuro livre de correntes coloniais. O negro precisa deixar para trás aquilo que se passou, aquele colonialismo, a forma como ele foi tratado na época da escravatura. Então, tudo isso faz com que haja, no meio do nosso meio, esse tipo de coisa contra o negro. Fanon nos convida, portanto, a um processo profundo de descolonização do território, da mente, da linguagem e dos corpos. Ele nos lembra que a liberdade não será concedida, ela precisa ser conquistada com consciência, com coragem e ruptura. O seu legado continua a ecoar em cada movimento que se ergue contra o racismo, em cada voz negra que se recusa a ser silenciada, em cada passo rumo à construção de um mundo verdadeiramente humano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.